A gente convive com pessoas, né? Pelo fato de estarmos lá na Link, você como professor, eu já tive a oportunidade de anos atrás mentorar vários jovens empreendedores lá. Então a gente convive com várias gerações, geração geração Z, geração Y, geração X e baby boomers, que são muitos dos clientes da Advisia, dos meus também. Quando a gente fala assim, olha, você vai vender o controle e vai ficar nessa transição porque você não tem sucessão. Você vai ficar numa transição de 3 anos. A experiência que eu tenho é que quando essa pessoa, esse empresário é um baby boomer, isso acende uma luz vermelha para ele, que ele fala o seguinte, poxa, você está falando então que eu vou vender o controle, eu vou ter um chefe que eu nunca tive na vida, eu vou ter que bater continência para alguém que eu não conheço, então eu tô fora. O Geração X, ele já está com aquela ideia de livrar o tempo dele, abrir o tempo, ele continua como... Ele vai se achar um funcionário do comprador. Como é que se resolve isso? É com essa preparação? E você tem uma impressão parecida com relação à diferença das gerações na hora de vender uma empresa dessa? No fim, é sempre uma discussão de preço. Como é que isso se traduz em preço? Se você não ficar, o preço é X. Se ficar, o preço é X mais alguma coisa. O earnout ali que você vai colocar. Então, essa é a discussão. Se ele já está cansado tal, e está ok em aceitar um valor menor, talvez ele consiga ter esse livramento e ter esse tempo aí para tocar outras coisas. Sobre as gerações é muito curioso, né? Que tem um aspecto geracional de paixão, de não, a empresa da família, né? Continuar com ela. E você tem as novas gerações que muitas vezes não estão mais interessadas no que foi construído lá atrás e tem outros interesses. Então a gente tem algumas famílias que a gente atende que os filhos, um tá fazendo faculdade fora e quer continuar a vida lá, tocar a vida lá no exterior. A filha foi para a área de vestuário e moda e não tem nada a ver com a linha de negócio que a empresa tinha construído. E aí você se vê nessa situação. Mas eu tenho uma paixão pela empresa e os filhos, eles querem mais fazer essa venda e tocar cada um o seu interesse pessoal e o seu crescimento. Então acaba sendo uma discussão familiar, uma discussão de sentimento, mas não deixa de ser uma discussão de dever cumprido. Cheguei até onde eu cheguei e quem que vai continuar isso? Se não é da minha família, não é o mesmo sangue, que seja um investidor, um fundo, que vai continuar o legado da marca, o legado da empresa. E aí você está vendendo o legado e a continuação daquilo na mão de outra pessoa. Olha, Lê, a gente está já caminhando para o final por conta do nosso horário, porque como a gente tinha falado antes, a gente poderia ficar aqui um tempão trocando essas ideias incríveis que certamente vão abrir várias possibilidades novas aí para quem está nos assistindo. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte. Nossa origem, né? Tanto a minha quanto a sua. Engenharia, depois fomos estudar administração, depois finanças. Eu fiz MBA, você foi fazer o CFA, depois mestrado, doutorado. Eu agora me aprofundei em investment banking, estou fazendo meu mestrado também. Parece que a nossa vida é só sobre números. Mas, por outro lado, a gente sabe, a gente já se conhece de outros ecossistemas aí, onde a gente valoriza muito o lado das humanidades, o lado de relações humanas, o lado de composições, o lado de integrações, para que a gente consiga fazer coisas que realmente favoreçam o conjunto e nem uma parte e nem só a outra. Quão importantes são essas habilidades? Essa visão mais holística da vida, do mundo? Porque todo mundo pensa que um Faria Limer, como nós, a gente está lá pensando em número da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, mas a gente sabe que em determinados momentos, ou em muitos momentos, uma transação de M&A, ela tem muito mais de um lado de entender a emoção e as motivações da pessoa. Quanto isso é importante para você e como é que você desenvolve isso, cara? Boa. Quando você fala de carreira, a gente sempre começa pelo técnico, né? O cara que faz planilha, faz apresentação, sabe os números. E você costuma aprender isso ao longo da carreira com a experiência. Mas, o número faz sentido, por que o cara não quer? O que está acontecendo aqui que todas as contas fecham, mas mesmo assim o negócio não está acontecendo. E aí você vai entender que tinha alguma coisa que era importante e que não
não está dentro do número, que pode ser lá um non-compete, uma continuação, um pedaço da empresa que ele queria que continuasse, e que se você resolve isso, o restante vem junto. Então, essa sensibilidade de entender os interesses, e aí não só do vendedor, mas do comprador, o que está nas entrelinhas de cada questionamento que ele faz, ele está querendo entender algum aspecto que para ele é um conflito. Como é que você resolve isso? É isso que faz o deal destravar. O deal, eles são... A gente falou bastante de caixa, de valuation lá no começo. O fluxo de caixa, no fim, é o crescimento e a margem dividido por um fator de risco. Então, eu posso melhorar resultado com a preparação, melhorar minhas margens, tudo isso vai melhorar meu valuation, mas eu posso reduzir o risco, e reduzir o risco é reduzir as incertezas que estão na cabeça do comprador, reduzir as incertezas que estão relacionadas à confiança do número tal ou não auditado, tal ou não organizado, que faz com que aquele mesmo resultado valha mais ou aconteça só de você reduzir o fator risco. O fator... os conflitos que estão ali e falam, não, é isso mesmo, então vamos seguir com a transação. Então isso, acho que vem muito da experiência e vem muito de você conseguir ouvir genuinamente o que o comprador, o outro lado, está falando.